Pessoal, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Barroso, declaro aberta a 58ª reunião ordinária do 4º período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Barroso. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, vereadores eleitos, Márcio, Didio, Luiz e a todos que nos acompanham pela internet. Em discussão, a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam à comissão. Aprovado por unanimidade. Peço por favor a senhora secretária, vereadora Vera, faça as leituras das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadores eleitos, barrosenses presentes, funcionários dessa casa, internautas. Correspondências recebidas, requerimento número 26, do dia 23 de novembro. Senhor presidente, o vereador que a este subscreve vem solicitar de Vossa Excelência, depois de deliberado pelo plenário, que segue. Que seja solicitado ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, uma vistoria da Defesa Civil do município, no barranco localizado ao lado direito da descida da Avenida Presidente Tancredo Neves, ponto de referência, casa dos familiares do ex-vereador Irineu Cornélio, que liga o bairro Joaquim Gabriel de Souza ao bairro do Augusto, uma vez que estamos no período chuvoso e o barranco encontra-se em situação muito perigosa devido à forte chuva do último domingo, do dia 22 de novembro, podendo a qualquer momento ceder e causar uma tragédia aos moradores locais. Sem mais para o momento, pede-se a aprovação do plenário e, em caso positivo, aguarda posicionamento da requerida. Despedimos-nos com protesto de elevada estima e distinta consideração, assinado o vereador Leone. Comunicado da Copasa. Em virtude das chuvas torrenciais de ontem, domingo, a Copasa ficou sem energia e, por consequência, pode ter faltado água em alguns lugares da cidade. A energia só foi restaurada hoje, dia 23 de novembro, às 16 horas. Portanto, a expectativa é que haja normalização até amanhã. Essa justificativa foi uma justificativa verbal do coordenador da Copasa, Sandro, às 18h45 desta data. Correspondências expedidas. Ofício 174, do dia 19 de novembro, a sua senhoria Eliane Cardoso Filho Silva, secretária municipal de Desenvolvimento Social de Barroso. Senhora secretária, atendendo ao requerimento 25, aprovado por unanimidade por este legislativo, vimos convocar Vossa Senhoria para estar nesta casa no dia 30 de novembro, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, para prestar esclarecimento sobre qual critério foi adotado para cadastramento e atendimento das famílias que receberam ajuda nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2020. Assinado presidente desta casa e terminando as correspondências. Está pronto, não? Abrindo a ordem do dia, em primeira discussão para votação, o projeto de lei número 170, que autoriza o cancelamento de débitos inscritos em resta a pagar processados dos exercícios de 2016, 17 e 18 e da outras providências. Este projeto já tem uma vista do vereador Anderson. Em discussão. Pessoal, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Vera, vereadores eleitos, aqui, aos visitantes, assessores desta casa e as pessoas que nos acompanham pela internet. Hoje, mais uma vez, eu e o vereador Eduardo tivemos a oportunidade de estar com o prefeito. Não sei se ele foi em contato com o líder ou com Vossa Excelência. O prefeito falou? Então, aí vai suspender
acredito eu, foi essa a conversa. Nós vamos sentar, analisar novamente cada um e verificar, né, junto com os demais vereadores, da bancada e os demais vereadores, se quiserem analisar, a situação de cada empenho mesmo. Eu chegando, prefeito, essa palavra, disse que de Vossa Senhoria, Excelências, né, pediria a vista. Sim, eu acho que preferível retirar para a gente poder fazer. Vocês não acham, não? Tem um pedido de vista? Não, então, peço vista, então. Deixa eu seguir com esse requerimento aqui, velho. Vou te ler esse outro. Segunda vista concedida ao vereador Anderson. Em segunda discussão para votação, requerimento verbal do vereador João Campos para que o projeto de lei número 209 tramite em regime de urgência simples. Em discussão. Vereador Anderson. Novamente, em conversa com o prefeito hoje, sobre a questão desse crédito especial e o percentual, né, para abertura de crédito suplementar, é uma decisão do atual prefeito, que, segundo ele, para poder fechar as contas, os pagamentos das pessoas e tal. Eu vejo que necessita, segundo ele, de urgência nesse projeto. Aí não sei se o vereador João, como líder, se foi comunicado, se quiser fazer a retirada desse requerimento que fala que é para a próxima reunião e solicitar para a reunião atual, fica a critério dos novos vereadores. Aí fica, não sei se os outros vereadores aí concordam também. Da nossa bancada está ok, mas eu não sei se o vereador Valdomiro, o vereador Giovanni, o que vocês acham? Eu acato a sugestão do vereador Anderson, pede a retirada do projeto agora. Retirada do requerimento. Desculpa. Sendo assim, então, fica Faça o apontado. requerimento para que faça parte da ordem do dia. Da próxima. Você vai retirar o que é da próxima e fazer um novo requerimento pedindo para entrar para a ordem do dia da presidente. Depois, mais um requerimento. Como foi de comum acordo dos vereadores, tivemos uma reunião agora há pouco com o pessoal dos agentes de saúde. Então foi encaminhado agora um requerimento da Comissão de Calamidade Pública do Covid para que sejam feitas algumas convocações. Então o requerimento vai ser lido e colocado em discussão. Vereadora Vera. Requerimento 27, a natureza e esclarecimentos, destinação Procuradoria Jurídica do município de Barroso. Senhora Kelly Campos da Silva. A Comissão Especial de Calamidade Pública, que a este subscrevem, vem solicitar de Vossa Excelência, depois de deliberado pelo plenário, que se segue. Convocar a presença da Procuradora Municipal, conforme o regimento interno da Câmara Municipal de Barroso, de acordo com seu artigo 227, para prestar esclarecimentos sobre a Portaria 2.358, de 2 de setembro de 2020, bem como contratos do processo seletivo de agente comunitário de saúde e agente comunitário de saúde, de endemias, é porque está escrito errado, referente ao ano 2016, em data de 26 de novembro de 2020, quinta-feira, às 19 horas. Sem mais para o momento, manifestamos votos de elevada estima e consideração. Requerimento assinado por todos os vereadores. Em discussão, referido ao requerimento. Peço a palavra, presidente. Vereador Eduardo Pinto. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, vereadora e secretária Vera, boa noite aos vereadores, boa noite, vereadores eleitos, ao público aqui presente, funcionários da Câmara e o público que nos acompanha pela internet. Presidente, gostaria de ouvir o senhor e o plenário sobre a possibilidade de fazermos duas pequenas correções aí. Eu acho que poderia ser um requerimento de toda a Câmara, tendo em vista que tem assuntos que não são relativos à questão do Covid, que é o foco da Comissão de Calamidade Pública. E a segunda questão aí, o senhor poderia só me prestar, por gentileza? Sim. Uma outra questão só de formalidade também, senhor presidente. Quando fala, bem como contratos do processo seletivo de agente comunitário de saúde e agente comunitário de endemias, não, na verdade é sobre todo o processo seletivo, inclusive outras funções. Então, eu só sugeri também essa correção e sugerir que a Câmara faça o requerimento por toda a Câmara e não
somente pela comissão de calamidade. E aí a gente aprovaria e faria essas correções no ofício, no texto. Pois não, vereador, por mim está tudo certo. Com o plenário, tudo ok? Tudo ok, então será feitas as correções. É só para poder explicar, presidente. Hoje nós fomos convidados pelo presidente para que nós pudéssemos receber aqui funcionários, servidores da Secretaria de Saúde, agentes, enfermeiros, técnicos de enfermagem, a respeito de algumas questões. A primeira questão foi a respeito da portaria que envia um recurso do governo federal para uma complementação, uma gratificação a respeito dos profissionais da linha de frente. E o segundo tema, que é até um pouco mais complicado, que nós precisamos muito da equipe da prefeitura aqui, é justamente para ver a questão dos contratos. Alguns profissionais receberam um valor que ainda não está claro se seria de uma férias, se seria de um rompimento de contrato, e aí ficou na dúvida. Eles estão na dúvida e a Câmara é importante saber corretamente, até porque alguns receberam, outros não, do mesmo processo, e de outro processo também não receberam. Então, para que a gente possa dar um retorno seguro a eles, seria muito importante que a equipe da Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, através da Procuradoria e da Finanças, possa vir aqui para a gente sanar essas dúvidas. Por isso, apenas justificando para quem está acompanhando esse requerimento de convocação e a necessidade que seja feito o quanto antes, até por uma questão de assuntos que envolvem transição de governo. Acho que seria importante estar ciente de tudo isso e resguardar os servidores. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Continua a discussão. Vereador Leone. Vou explicar. Peço a palavra, presidente. Boa noite, presidente, demais vereadores, vereadora Vera, aos vereadores eleitos, ao público que nos acompanha pela internet. Só complementando a fala do vereador Eduardo, eu acho que é importante salientar que a vinda dos agentes aqui hoje, porque eles tentaram diversas vezes respostas com o executivo e não conseguiram. Tá? Então, tiveram um certo dia, a informação foi de um jeito, voltaram, a informação foi de outro jeito. Nesse sentido, vieram a essa casa, que é realmente a casa do povo. Nós estamos aqui para realmente buscar as informações. Por terem não obtido a resposta por parte do executivo, vieram aqui, então é mais do que nossa obrigação pleitear a resposta correta para os servidores. Tá? No mais, só isso, presidente. Muito obrigado. Pois não, vereador. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação que esse católico permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento 26 de 2020, de autoria do vereador Leone. Em discussão. Vereador Leone. As palavras novamente, presidente. Presidente, todos nós sabemos que nós tivemos ontem no final da noite uma chuva muito forte. Tivemos o centro alagado novamente, tivemos queda de algumas árvores, a zona rural ficou muito afetada também. E eu verifiquei hoje pela manhã uma situação que me deixou muito preocupado, ali próximo ao Alonso, aquele barranco que faz fundo daquelas casas da família do ex-vereador Lineu Galnério. Então, precisamente de uma atenção do executivo sobre essa situação lá. Tive até a liberdade de ligar para o vereador João Campos, pedir ele que intercedesse junto ao secretário de Obras e ao pessoal da Defesa Civil para que verificassem e quis formalizar isso agora em requerimento para que a casa aprove e endosse realmente essa atenção do parte do executivo para verificar a situação, porque nós temos previsão de chuvas fortes nos próximos dias e eu acho que precisa ser feita uma tomada de providência lá para evitar um problema maior. Ok? Muito obrigado. Pois não, vereador. Continua em discussão. Fala, Tony. Vereador João Campos. Só complementando a fala do vereador Leone, o vereador Leone realmente fez contato comigo hoje durante o dia e logo em seguida eu fiz contato com o Juninho Bill, que é o secretário de obras, que esteve ao local imediatamente e realmente pôde constatar alguns danos lá causados pela chuva e mais um possível deslizamento que pode vir causar um dano maior ainda. Então o mesmo já está tomando as providências cabíveis para que não venha acontecer algo pior. Mas agradeço ao vereador Leone pela iniciativa. Essa palavra, presidente. Vereadora Vera, com a palavra. Obrigada.
A questão da defesa civil sempre foi uma preocupação muito grande dos meus 2 mandatos de vereadores. Da primeira vez, foi através do meu gabinete que eu encaminhei para o Ministério, no caso do Judiciário, uma listagem dos pontos críticos do nosso município, onde poderia ter possíveis problemas de defesa civil, e foi justamente o que respaldou também Barroso quando teve, em janeiro de 2012, as enchentes e deslizamentos em alguns pontos, como lá no Rosário, no Morro do Rosário, atrás da igreja Nossa Senhora Aparecida, a encosta da Avenida Brasil, e é uma preocupação muito grande. Neste mandato também eu fui uma das pessoas que mais incentivei e cobrei do Executivo o Conselho de Defesa Civil, porque eu fiquei muito na cola, porque coitado do município que não tiver o seu conselho, seu Compidec estruturado, registrado, porque esses desastres ambientais e locais não avisam, acontece. E uma das questões também que neste mandato, no outro foi o plano diretor, que nós estudamos o plano diretor, e nesse que nós estudamos o código de posturas do município. E eu fico muito preocupado quando os executivos permitem que se construam residências em locais de risco. E isso é um passivo gravíssimo para Barroso. Barroso, a gente ainda tem a gratidão a Deus por não termos problemas tão sérios, mas a gente vê em todo o território nacional casos desesperadores e desastres que não têm tamanho de tão sério que são, porque depois que tem vítimas, não tem como voltar atrás. Então, aqui nós estamos na presença do futuro prefeito, e o que já foi permitido, já foi permitido. Então, o município tem de se ater à defesa civil para minimizar os impactos sérios e nocivos da permissão inadequada de alguns pontos que temos residências onde não deveria ter, com a devida prevenção de defesa civil. Então, assim, que não ocorra mais, que os loteamentos e permissões de alvarás de residências têm de ser realmente muito bem analisados, com muito critério, para que nunca mais aconteça isso aqui em Barroso. E os pontos críticos que nós temos, realmente, vai ser uma força-tarefa, junto com o Executivo, todos os próximos executivos, né, não só esse, para mitigar esses efeitos perigosos que essas famílias correm. Mas é muito sério e espero que a gente tenha cada dia mais consciência, mais comprometimento para que os locais de riscos não sejam permitidos que haja moradias. Eu concordo com o requerimento de Vossa Excelência. Continua em discussão. Não havendo mais discussões, coloco em votação aqueles que aprovam permanência em comissão. Aprovado por unanimidade. Vereador Eduardo, tem um requerimento verbal? Sim, senhor presidente. Pois não. Em fevereiro de 2020, dia 13, mais especificamente, entrei com a indicação dessa casa solicitando o patrulhamento, cascaneamento, melhoria na rua Ana Costa Ladeira, no bairro Dr. José Guimarães. Aquela ruazinha em frente ao Mercadinho Santo Expedito, próximo ao hospital ali. Hoje eu recebi ligação de um morador, que foi o mesmo que me fez essa solicitação, dizendo que a rua está para ser asfaltada, se já não foi. Só que ele me ligou muito preocupado com a infraestrutura abaixo do asfalto. Segundo ele, a palavra dele, a rua não foi preparada do ponto de vista de redes e não teria sido preparada também na questão do asfalto. Foi jogando o asfalto em determinados pontos que certamente vão deteriorar esse asfalto com muito pouco tempo, especialmente agora no período de chuva. Por isso queria pedir ao nobre amigo, líder do governo, vereador João, que pudesse verificar essa situação com o máximo de urgência possível, né, porque de fato vai melhorar muito. Tem até uma indicação à COP aqui,
vai melhorar muito, né? Nós havíamos pedido patrulhamento, cascalhamento e melhoria, e está felizmente chegando a pavimentação. Mas se ela não for feita de forma correta, é um serviço que vai se perder e é um dinheiro que vai se perder. Eu não confesso que não cheguei aí na rua, não consegui ir hoje, mas o morador me ligou bastante preocupado. Eu gostaria, dentro das possibilidades do senhor, pudesse fazer contato com a Secretaria de Obras com uma determinada urgência, porque se às vezes não foi feito o serviço todo, ainda é possível se fazer algum reparo. Desde já eu agradeço. Claro. Informação, vereador, um minuto. Eu vou colocar em discussão e vou abrir para os vereadores. Tá? Em discussão, vereador João Campos. Vereador Eduardo, a informação que eu tive a respeito dessa rua, que ela já estava toda preparada já para colocar o asfalto. Então, assim, eu também não sei te falar, porque eu não tive lá, não tive presente lá para conferir se realmente foi colocado o asfalto, mas diante da sua manifestação e da informação desse morador, amanhã eu mesmo vou estar indo lá e vou estar entrando em contato com o secretário de obras e trago essa resposta pessoalmente. É só por uma questão de técnico legislativo, eu fui corrigido aqui pelo nosso amigo Nivaldo. Não vou fazer em forma de requerimento verbal, mas uma solicitação mesmo ao líder do executivo, que eu tenho certeza que prontamente vai verificar a situação e nos trazer informação. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Vereador João Chico, requerimento verbal? O projeto. Senhor presidente. O projeto de lei 209 tramite em regime de urgência simples e faça parte da ordem do dia da presente reunião. Em discussão, requerimento, vereador João Campos. Não havendo discussão, coloquei em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam em comissão. Aprovado por unanimidade. Lembrando que este projeto possui parecer jurídico de comissões. Em primeira e única discussão para votação, o projeto de lei número 209 de 2020, que altera o limite percentual para a abertura de créditos complementares às dotações do orçamento vigente e da outras providências. Em discussão. Peço palavras, presidente. Vereador Alisson. Vou falar da minha preocupação, só para deixar registrado nesta casa. De acordo com o orçamento que nós votamos, nós tínhamos suplementação de 29%, a Câmara já aprovou para 34% e agora está aprovando para 40%. O que quer dizer isso? Você autorizar a movimentar o orçamento do município em 40%. É muito preocupante. Acho, na minha opinião, que o Tribunal de Contas vai notificar após as contas, e só queria deixar isso registrado em ata, por favor, da minha grande preocupação. Tive a oportunidade de conversar isso com o prefeito, já expressei isso, mas jamais vamos prejudicar a gestão do prefeito nesse sentido, se ele vê a necessidade, segundo ele, talvez não seja nem necessário utilizar, né? É só por uma questão de garantia realmente. Mas achei, né, eu lembro que já de 29 o Tribunal de Contas já mandava recomendação aos prefeitos para tomar cuidado com a suplementação. E agora passar para 40, né, 34, depois para 40, é um pouco, né, preocupante, mas eu queria deixar a minha fala registrada. Vereadora Vera, palavra. Obrigada. Como a relatora nessa casa de todos os pareceres que vieram do Tribunal de Contas, tanto no meu primeiro mandato de vereadora quanto nesse, todos os relatórios foram feitos por mim. E sou testemunha de que o Tribunal de Contas realmente faz sempre essa recomendação de que os mandatos tenham um planejamento prévio do orçamento do exercício posterior e que o mais próximo possível da realidade seja feito dentro de critérios de estudos financeiros e de planejamento. Isso não tem dúvida. Nós só temos de entender que este ano de 2020 foi o ano mais atípico, talvez, da história do Brasil, principalmente da era republicana e da nossa era da lei de responsabilidade fiscal. Porque esse ano a expectativa de arrecadação orçamentária era muito baixa.
e o orçamento foi feito de acordo com a previsão de um ano de recessão, como os outros 3 anos foram. Um pouco melhor, porque com a esperança de que o Estado de Minas cumprisse com a sua parte do compromisso tripartite dos tributos estaduais. Mas com a Covid, nenhuma cidade brasileira, em nenhum momento, poderia imaginar o que nós estaríamos passando. Começando em janeiro, com o recurso do pré-sal, que foi distribuído para todos os municípios brasileiros e que Barroso também recebeu quase R$1 milhão do pré-sal, que não estava previsto no orçamento do ano passado, que não tinha-se expectativa que viesse, mas ninguém tinha garantia, então não podia colocar no orçamento. Durante este ano, vieram os recursos federais para o enfrentamento ao Covid e que realmente vieram muito recurso. O município conseguiu vender a sua folha de pagamento para o Banco Itaú na ordem de R$1 milhão. Então, só aí foram 2 milhões, fora os outros 2,5 milhões do Covid. E também a questão do aporte financeiro através da plenagem, que aumentou os recursos municipais através dos recursos que vieram diretamente do Ministério da Saúde. Além, também, graças a Deus, da aprovação do aporte financeiro para o atendimento da urgência e emergência do Hospital de Barroso, que são R$100 mil por mês. Então, Barroso conseguiu esse ano 2020 uma arrecadação que em momento algum, nenhum planejamento, nenhum técnico contábil ou na área de planejamento poderia imaginar que nós teríamos um ano de Covid e que houvesse esses aportes financeiros. Então, não há orçamento algum que vá suprir o que recebemos em Barroso, fora as emendas parlamentares, fora os veículos, que todos esses recursos entraram no orçamento municipal. Então, senão, nós temos de compreender que realmente o gestor tem de ter o planejamento prévio, ser o mais assertivo possível, mas esse ano de 2020 realmente saiu fora de qualquer expectativa de qualquer gestor nacional ou internacional. E eu acho que o ano que vem também será um ano muito atípico. Espero que seja um ano atípico positivamente a nível de recursos advindos do governo federal e que o município não venha a sofrer uma recessão por falta desses recursos. Então, assim, eu concordo em dar esse reconhecimento para o Executivo e realmente, se houver algum tipo de erro, quem vai ser punido será o prefeito, né? Mas nós estamos dando realmente um voto de confiança pela gestão equilibrada que ele fez num ano muito delicado e muito ativo. As palavras, presidente. Vereador Eduardo. Eu quero endossar as palavras da vereadora Vera quase na sua totalidade, porque também me lembra aqui das discussões de contas, principalmente desse mandato, por ser mais recente, onde sempre havia essa ressalva do Tribunal de Contas em relação a esse limite, né? E quero aqui com muita tranquilidade, depois de conversar muito com o Anderson, com o próprio prefeito Reinaldo, que externou essa preocupação, reconhecer que o ano é muito atípico. Nós estamos reconhecendo tanto que nós vamos aprovar. O fato e a preocupação no sentido de que se o Tribunal de Contas também vai reconhecer a excepcionalidade desse ano. Porque o Tribunal de Contas às vezes se atém muito a questões de contas, às vezes muita questão, e não vê a excepcionalidade do caso, como foi esse agora,
em menor proporção, como foi, por exemplo, também as dívidas do governo Pimentel com os municípios, né? Então, assim, mas nós não podemos, ainda que compreensivos, deixar de alertar a nossa preocupação. Então, vamos sim reconhecer, né, era 29, foi a 36 vereadores, não a 34, 36, e agora nós estamos indo a 40. O prefeito acha que, inclusive, o vereador Leone me mostrou uns 36, então talvez tenha tido até o... Qual que é o número dessa lei? Foi o que está atrás do ofício. Mas na lei está 36. Enfim, o prefeito diz até que espera não chegar aos 40, né, mas o que a gente não pode aqui, enquanto uma casa que está fazendo um esforço para que tudo seja adequado, entendendo a excepcionalidade do ano, a gente não pode deixar aqui de externar a nossa preocupação, porque nós estamos sendo compreensivos com tudo que está acontecendo, tanto que a nossa intenção, a nossa bancada vai votar a favor, e já externamos isso ao próprio prefeito. Mas nós não podemos deixar de alertar a nossa preocupação. Eu tenho certeza que é uma preocupação dele também, mas lembrando, como a senhora lembrou, das ressalvas nos pareceres do Tribunal de Contas. Como vimos este mês, aprovamos uma conta de 2018, com essa ressalva, salvo engano, a gente não poderia só deixar de ressaltar a nossa preocupação nesse sentido, e claro, entendendo também, principalmente nós, com tudo que pode acontecer no ano que vem. A gente sabe que também será um ano ativo, um ano difícil, de realmente uma readequação muito grande, né, por todas essas questões, mas acho que é importante a gente só deixar essa preocupação clara aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Continua a discussão. Senhor presidente, eu peço que conste em ata também as minhas considerações. Pois não, vereador. Vereador Leone. O presidente, eu vou só compartilhar com os meus colegas de bancada a preocupação com a sua orientação. Nós trabalhamos em gestões passadas, tivemos condição de ter conhecimento em orçamento, e nós sabemos que quando alguma dotação recebia um aporte financeiro a mais, constava-se essa tendência essa tramitação por tendência de excesso de arrecadação. E aí você citava qual era a ficha específica que receberia aquele recurso. A minha preocupação com relação a esse projeto, nós estamos dando um aval para todo o orçamento. Nós não tivemos clareza com relação a quais as fichas que receberam esse aporte financeiro a mais. Já faltou essa informação para a gente. Eu falo que falta muita informação para essa casa. Eu acho que não teria problema nenhum se tivesse voltado para cá quais são as dotações que receberam essa complementação financeira. Nós não temos isso. E estamos aprovando uma complementação de 40% em todo o orçamento. Mas, para não prejudicar o andamento da gestão que está encerrando seus trabalhos, a gente pede realmente a compreensão dos gestores para utilizar da melhor maneira possível. A gente sabe que eles vão utilizar da melhor maneira possível, mas não poderia deixar de manifestar a minha preocupação nesse sentido. Sim. Só fazer uma colocação, uma parte. Primeiramente, senhor presidente, antes de continuar, quero aqui saudar o prefeito reeleito de Santos Dumont, Betinho, meu amigo. Prazer recebê-lo em nossa casa. Quero aqui fazer menção à fala da vereadora Vera da seguinte forma: todos os créditos especiais do pré-sal que a gente recebeu no início do ano veio a suplementação, inclusive as dotações orçamentárias para as fichas. Então não foi para essa, foi acrescentado já. Todos os recursos de emenda vindo de deputados, nós aprovamos também a suplementação para todas elas. Então, assim, todos os veículos que nós adquirimos, nós aprovamos também a suplementação para todas elas. Se não tivesse, até justificaria talvez, mas essas todas que foram citadas, nós já aprovamos. Quando aprovamos, aqui nós aprovamos a suplementação delas todas. O vereador Leone tem razão em relação, quando é um recurso novo, você aprova por tendência ao excesso de arrecadação, né? E não a suplementação, porque ele é um recurso novo que não estava na receita estimada. A receita está aqui, tanto que está aqui, altera o limite percentual com abertura de crédito suplementar, as dotações do orçamento vigente e da providência. Então, quer dizer, o orçamento vigente ele tinha um valor e está recebendo um recurso a mais, quer dizer, se, exemplo, estava previsto 40 milhões,
recebeu 41, então você tem como abrir, fazer abertura de crédito especial de 1 bilhão a mais, porque não estava previsto. Mas aqui não, aqui nós estamos autorizando 40% de modificação de uma área para outra área, dentro do que nós temos no orçamento. Só fazer essa colocação. Muito obrigado, vereador, pela parte. Continua a discussão. Vereador Valdoneto, com a palavra. Nós acabamos de aprovar as contas de um desses anos aí. Todo ano o Tribunal de Contas encaminha mesmo recomendando a aprovação das contas, ele recomenda a observância da necessidade de mais planejamento, no caso aqui da Prefeitura. Então, como já foi dito claramente aqui, eu fico muito preocupado com esse, é um percentual muito alto para suplementar o orçamento, é um percentual muito alto. Então, eu quero dizer, por uma questão de coerência profissional, eu vou me abster de votar a favor desse projeto, no entendimento que a Câmara, pelas manifestações aqui, vai aprovar. Continua em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. 7 votos favoráveis e 1 abstenção. Mais algum requerimento verbal? Não havendo requerimentos verbais, abre a inscrição para a palavra. Vereadora Vera. Devido ao Barroso que recebeu, que tirou o primeiro lugar no concurso de fotografias, né, um concurso nacional e internacional, que ele possa receber uma homenagem dessa casa por levar uma imagem tão maravilhosa das nossas, da ave da nossa região, das vertentes, né, que é a Siriema, e ganhar o prêmio de primeiro lugar. Eu acho que essa casa deveria de fazer um ofício de congratulação. Nós não sabemos se esse ano vai ter como fazer uma homenagem especial, mas que ele receba dessa casa os nossos parabéns, porque é um orgulho para a gente ter uma imagem da nossa cidade e ter tido né, como que fala? A destreza de fazer aquela foto tão maravilhosa. Realmente ele merece os nossos parabéns. Em discussão, requerimento da vereadora Vera. Não havendo discussão, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Mais algum requerimento verbal? Sim, presidente. Vereador Valdoneto, com a palavra. Meu requerimento é de manifestação de pêsames à família do Júlio, funcionário da Prefeitura, pelo falecimento de sua mãe. Em discussão, requerimento do vereador Valdoneto. Não havendo discussão, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Mais algum requerimento verbal? Não havendo mais requerimentos verbais, abre a inscrição para a palavra livre dos vereadores. Aqueles que desejam se manifestar, por favor, se inscrevam. Giovanni, fala. Valdoneto, você vai falar? Vereador Leone, com a palavra. Então, vereador Anderson Abreu Tavares. Mais uma vez, boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Vera, assessores, funcionários, visitantes. Boa noite aqui também. Mais uma vez, cumprimentar o prefeito eleito Santos Dumont Betinho. Obrigado pela presença. O NEM, vereador eleito, não tinha chegado ainda. Boa noite. Senhor presidente, eu quero aqui dirigir ao líder do executivo, vereador João Campos, e aos nobres colegas vereadores. Nós estamos aqui, ele está lá no fundinho, aguarda.
O seu Zé Ribeiro está lá no fundinho só esperando a minha fala. O seu Zé Ribeiro tem 81 anos. Eu trouxe a situação dele para essa casa, sobre a situação de moradia que ele vive. E até hoje não foi resolvido nada. E essa noite ele passou com os netos dele, a família dele, dentro de um paiol, porque a água invadiu de novo o telhado que não arrumaram. Segundo ele, o prefeito autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Social a arrumar a casa e não arrumaram a casa dele. Então, eu peço ao líder executivo, a gente tem conhecimento, e se for preciso, a gente traz de pessoas que não precisam tanto e que receberam. A situação do seu Zé Ribeiro, ela é crítica. Nós já tínhamos solicitado isso. Um senhor de 81 anos, com seus netos, passou a noite no paiol da casa. Então, assim, pedindo ao líder do executivo que interceda, e foi atrás do pessoal hoje e disseram que não tem mais ajuda, que já estão fechando, estão encerrando o mandato. E a gente sabe que teve. Né? Conhecimento, nós sabemos. Inclusive, perguntei ao vereador Alan, que dia que a secretária de Desenvolvimento Social vai vir aqui, que já fizemos requerimento. Então, assim, solicitar encarecidamente, né, que olhe por essa família. É importante olhar para eles. Né, a necessidade deles, uma pessoa da idade dele está ali aguardando, e já foi atrás de todo mundo. Hoje, eles estavam mais cedo na porta da prefeitura chorando, e outras pessoas nos abordaram. Então, pedir realmente, encarecidamente, se não tiver material então agora, que alugue uma casa, que eles fiquem até ter condições de arrumar. Nós não podemos abandonar essas pessoas não. Então, eu pedi ao líder executivo uma atenção especial. Quer uma parte? Permite uma parte? Sim. Eu sou prova disso, vereador, que o senhor Ribeiro é meu amigo, inclusive eu arrumei um plástico para tampar lá, levei a Ariana lá, mas ela nunca me atendeu, não sei se é porque o esposo dela ia ser candidato, e ela nunca me atendeu. Inclusive não foi só o senhor Ribeiro, não, o senhor Zé Ribeiro, não. Lá na Boa Vista também, um companheiro, fui lá, levei ela. Ele não tem lugar de morar, mas ela é de picardia mesmo. Então, é bom que ela vai vir aqui segunda-feira para nós ajustar com ela essas questões. Muito obrigado, senhor. O que esse presidente será fala? Presidente vereador Leone, pode falar. Senhor presidente, senhores vereadores, só dando seguimento, sequência a fala do vereador Anderson, inclusive a comissão de obras dessa casa esteve lá no local, verificou a péssima situação da casa, foi feito um relatório e foi encaminhado ao executivo. E isso realmente é muito preocupante, porque nós sabemos da situação do senhor Zé Ribeiro, que é uma situação muito crítica, e para quem talvez não conheça a situação de Barroso, nós temos várias casas em situação muito crítica, nas quais nós pedimos atenção do executivo e infelizmente não tivemos. Realmente é muito triste você saber que teve recurso, grande cota de materiais para um compra, foi distribuído para muita gente, mas infelizmente, ao meu conhecimento, não chegou onde precisava. Por isso que eu acho que é importante ter clareza nos fatos. Por isso que eu acho que é muito importante estar abrindo essa casa secretária, para a gente possa realmente entender quais os critérios adotados. Porque não é possível a gente, ainda mais o vereador Giovanni falando, que ela esteve no local, ela verificou a situação e realmente não tomou providência. A gente precisa entender por qual motivo algumas famílias que talvez não precisavam tanto tiveram acesso a recursos, e famílias que estão passando dificuldade, igual o José Ribeiro, o Sr. José Ribeiro, igual outras dezenas de famílias, nas quais eu até fiz algumas indicações também, e nem visitado foi, entender qual realmente foi o critério adotado, porque isso não é assim que se faz gestão pública. Isso não pode ser aceitável. Segundo ponto, presidente, foi feito o requerimento pedindo informações sobre o recurso da Lei Aldir Blanc. O vereador João Campos comentou que seria publicado alguma coisa, mas eu também não consegui verificar no portal em que pé está. Então, a preocupação é que nós estamos à mercê de perder o recurso, que seria de extrema importância para as pessoas do meio cultural e artístico do Barroso. E é pedido informação, é pedido que nos passem os dados, e a gente não consegue ter acesso a isso. É uma dificuldade gigantesca. A gente não consegue
nem passar para a população que nos cobra a real situação, porque o executivo não tem um mínimo de boa vontade de nos passar a informação. Não sei porquê, nós não somos inimigos do executivo, nós estamos aqui para somar junto com o executivo, mas quando o executivo não nos respeita e não nos dá o devido valor, a gente realmente tem que cobrar. Então eu acho que precisa realmente ter uma mudança de postura nesse sentido, porque nós não conseguimos nem como legisladores ter acesso a informações que o povo nos cobra. É realmente uma vergonha que acontece com essa falta de respeito com essa casa. Obrigado. Não tem Helena? O vereador Helena, só em resposta à questão da Lei Aldir, conversei com o procurador do Executivo. Antes da reunião, eu também fui cobrado. Segundo ela, o projeto vai estar subindo para a Câmara quinta-feira. Então, fica até estranho, fica ruim para a gente que é vereador do lado do Executivo, porque parece que a gente também está mascarando as coisas, está escondendo as coisas. Então, o que eu deixo claro para a população, uma coisa que eu nunca fiz durante essa minha gestão é passar pano quente em cima das coisas. Sempre procurei ser o mais transparente possível. Quando foi para bater no prefeito, eu bati, quando foi pelo Jean, eu girei. Mas, infelizmente, tem situações que nós, vereadores, perante a população, a gente se passa como mentiroso, se passa como fica ali mascarando as coisas e fica escondendo as coisas. Então é uma situação muito chata. Então, vereador, o que acontece com você, que você acabou de dizer que acontece com vocês, tenha certeza que isso acontece com a gente também. Muitas das vezes a gente cobra a informação, corre atrás e a informação não chega da forma devida, da forma que deixa transparente. Então, assim, para mim esse projeto já deveria ter subido, as pessoas que vão ser beneficiadas já deveriam estar recebendo o seu benefício, porque, infelizmente, cara, não tem como ficar do jeito que está. Só que fica uma situação chata, porque parece que a gente está escondendo. A vereadora Vera aí é uma pessoa que corre atrás o tempo todo, vereador Alan, sabe o que eu estou falando? Vereador Giovanni, vereador Baldomiro. Então, assim, fica uma situação ruim para a gente. A questão também do senhor José Vieira, que é a situação que o vereador Anderson trouxe para essa casa, é uma situação muito complicada. E, assim, eu vou fazer um relato aqui que eu deixo claro, tenho certeza que se o prefeito estiver ouvindo, o secretário assistencial estiver ouvindo, que é uma situação de uma casa lá no bairro João Pedesca, que o vereador Leone sabe, o vereador Marco Antônio sabe, que eu lembro, no início da gestão, em março de 2017, deu uma chuva violenta em Barroso, a água derrubou o barranco e entrou para dentro da casa dessa senhora, e até hoje também, foi desculpa, vereador, não é só um desabafo mesmo, porque senão a população vai pensar que nós, vereadores, não tem coragem de cobrar o prefeito. Não, desculpa. Então, assim, só para deixar claro, vereador, que é o mesmo problema que vocês passam, algumas situações a gente também passa. Então, assim, só para a população entender, porque senão vai pensar que a gente mascara as coisas, e não. Desculpa, presidente, desculpa. Eu vou dar uns 5 minutos, vereador João, que ele tem regimental, os senhores podem continuar a discussão. Sou permite uma parte, vereador João, jamais duvidei do prestígio do senhor, da competência, da seriedade, tá? Inclusive, quando eu falo do respeito dessa casa, envolve a todos os vereadores. Sei da sua dedicação, sei do seu compromisso, sei desse diálogo que nós temos nessa casa, sempre defendi isso e falo que todas as casas legislativas do Brasil deveriam pegar o exemplo nosso, mas o que realmente nos deixa chateado é essa falta de respaldo por parte do Executivo. Tá? Então, tenho certeza que a população acompanha o nosso trabalho, acompanha o trabalho de Vossa Excelência e sabe do seu comprometimento. E essa frustração que o senhor tem é a que nós temos, da resposta não chegar em tempo hábil para a gente poder estar repassando a população. Tá? Muito obrigado. Vereadora Vera, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos. E seguindo a palavra dos nobres vereadores, eu quero deixar aqui muito claro para a população que a primeira vereadora que vem cobrando insistentemente a execução do projeto da Lei Aldir Blanc, fui a primeira nesta casa, porque é um projeto da Benedita da Silva, uma deputada do PT do Rio de Janeiro, e como eu sempre achei que nós
brasileiros temos de ter consideração pelos artistas e foram um dos mais afetados pela pandemia, porque suas casas de show, seus trabalhos, eles foram impedidos de trabalhar e realmente ficaram numa situação muito precária, em situação delicadíssima. Eu venho cobrando insistentemente desde o final de maio, quando essa lei foi aprovada pelo Congresso brasileiro. Então, constantemente eu venho perguntando como que está a aprovação, o levantamento, a busca ativa desses artistas de Barroso. E quando foi feito todo o levantamento, esse levantamento foi encaminhado para o governo federal para ver se seria aprovado ou não. E a semana passada, depois de muitas idas e vindas, o governo regulamentou, aprovou e eu acho que semana passada foi depositado o dinheiro. Então, a prefeitura não poderia mandar um projeto de lei para esta casa sem o dinheiro estar na conta, porque senão poderia se aprovar uma lei sem ter o lastro financeiro para poder pagar as pessoas que foram contempladas. E essas pessoas que serão contempladas tiveram de ser encaminhados para o governo federal o plano de ação e de aplicação para que o governo federal pudesse aprovar. Eu não tive acesso, por mais que eu tivesse pedido, mas eu não sei quem são as pessoas que serão contempladas, mas pelo que eu ouvi falar, foram o máximo possível de pessoas para poder que todos aqueles que teriam direito pudessem receber. Então, eu acredito que agora, subindo o projeto de lei, nós vamos poder ter acesso a essas informações. E a respeito também de moradias com problemas, esta casa está de prova de indicações que eu fiz para a prefeitura, de pessoas que estão em situações de risco. Uma delas foi lida aqui em plenário, eu trouxe fotografias da dona Natalina, lá da praia, a qual é uma residência que foi construída pela prefeitura há 25 anos atrás e nunca mais teve nenhum tipo de benefício. Uma casa extremamente simples, que tem rachaduras assim de uma mão inteira na parede, que eu também pedi para que fosse contemplado e ajudado para ela não sofrer os problemas da chuva. E não só a residência dela, mas dos filhos, que é uma casa, inclusive, completamente que foi incendiada, não tem janela, não tem porta. O rapaz mora numa cama toda quebrada, uma cama de hospital, que não sei como que ele consegue dormir ali. Eu encaminhei todos esses problemas para a prefeitura o ano passado e este ano, e ela também não foi contemplada. Então, não é um privilégio da bancada da oposição, nós também não fomos atendidos. Mas, no caso da dona Natalina, é uma residência que tem 25 anos e nunca mais recebeu nenhum tipo de atendimento. Então, assim, nós todos temos de colocar a mão na consciência, porque nós temos muitas pessoas em situação extremamente deploráveis, infelizmente, no nosso município, e que precisam ser assistidas, independente de política, cor, raça ou bairro de onde moram. Então, nós precisamos ter um atendimento realmente mais humanizado para que essas pessoas não vivam nessa situação tão deplorável. Permite uma parte, rapidinho? Sim. Dona Natalina mora na Firmiano Justo, no Parque da Prata. Sim. Ela foi reformada no período de 2001, 2004, quando ela morava com o seu Pedro, e eu era secretário de assistência social. Depois ela abandonou a casa, foi morar com outra pessoa. Os filhos residiam na primeira casa da frente. Isso, mas aí já foi recentemente, né, no período mais recente. Mas ela não tem uns 20 anos, não. Foi reformada. Inclusive era pior, porque ela era de pau a pique, né, ainda tem fotos dela e deve ter registro da documentação quando foi ajudada a casa. Só que infelizmente, ali precisa de um trabalho social muito grande para conservação também, né, de trabalhar realmente o pessoal, que hoje quem mora na casa da frente é o Pico, né, isso, ele mora na frente. Tem dois. Né, isso, tem o Pico e esqueci o nome do outro agora.
mas já passou, eles moram na da frente, mas não atrás. Mas na casa de trás ainda tem mais, da frente mais duas, e as duas casas. Isso. Mas foram sim, e deve ter esses relatos, essa documentação da prefeitura. Obrigada. Pois não. Vereador Valdonedo, com a palavra. Não. Esta questão que aconteceu com o Sérgio, que já saiu, é uma questão que diz respeito a uma situação muito grave, que vem se agravando nos últimos anos em Barroso, que é a questão da moradia para pessoas realmente pobres. Quando nós fizemos o conjunto habitacional do Josefina Coelho, 120 casas, uma daquelas casas foi destinada ao Zé. Mas, coitado, ele não teve condição de ficar muito tempo com dificuldade financeira, ele teve que passar a casa para frente. Mas eu acho que nesse momento nós vamos começar uma nova etapa na vida política e administrativa. Eu acho que a prefeitura deve retomar a preocupação com a moradia. Nós todos aqui fizemos campanha política durante esses meses todos e vimos a situação precária da moradia na cidade para os pobres. É uma situação precária, é muita dificuldade. E os programas habitacionais do governo, de um modo geral, exigem que tenha um mínimo de renda a família. Isso exclui pessoas como o Zé. Fica parecendo que os programas habitacionais do governo não consideram a existência dos pobres, que não têm recurso para fazer nem um barraquinho, como é o caso de muitos aqui. Então, justifica-se a preocupação das prefeituras com a questão da moradia dos pobres. Porque quem tem um mínimo, não sei quanto que é agora mudou muito, inclusive tem muito mais dinheiro para fazer as chamadas casas populares, mas eu acho que nada vai substituir a prefeitura entrar com a sua mão de obra, com seus recursos, fazendo no fundo do lote do filho, da filha, e do genro, da nora, uma casinha para eles. De maneira que eu quero aqui manifestar a minha solidariedade ao meu amigo Zé por essa situação que ele passou nas últimas horas. Obrigado, senhor vereador. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores, senhora vereador. Vereador Giovanni. Sobre essas moradias, eu tenho certeza, apesar que fui adversário do prefeito eleito antes, mas eu tenho a certeza que antes irá cumprir essas metas, que é uma pessoa muito humana, o Anderson, e eu pude presenciar vários trabalhos dele na assistência social. Permite, mano. Agradeço, vereador Giovanni, com certeza é uma das grandes preocupações, principalmente a minha, que fui secretário de assistência social. Quando nós saímos da Secretaria de Assistência Social, eu cheguei a fazer um levantamento, nós tínhamos uma demanda de 483 construção de casas de solicitação, inclusive essas solicitações eu tinha separado por quem morava agregado, quem não morava agregado, quem morava de favor e quem pagava aluguel. E, inclusive, dividido por rendas das famílias, que era um levantamento para que a gente pudesse pleitear algum recurso financeiro para poder construir essas casas. Inclusive, nessa reestruturação administrativa que nós estamos tentando fazer, nós vamos tirar esse serviço dentro da assistência social, vamos levar para a Secretaria de Infraestrutura esse departamento habitacional,
com faixas para poder trabalhar as famílias na busca de financiamento para aqueles que têm e também, na segunda linha, ajudar as famílias que não têm condições. Essa é a reestruturação que nós vamos fazer. Vai caber à Secretaria de Desenvolvimento Social selecionar as famílias, mas, porém, o departamento que nós estamos planejando, né, para ser executado, um departamento exclusivo habitacional, para dar atenção realmente a essas famílias que precisam dessa nova reformulação administrativa que nós estamos trabalhando para ver se apresentamos ainda esse ano. Porque é um caso sério, o vereador Baldonedo disse muito bem na colocação. Quando nós conseguimos um conjunto habitacional pelo programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com a Coap, a primeira coisa que eles exigiram é que as famílias tivessem algum tipo de renda, que aquela família que não tem renda não tem condições de pagar a mensalidade e traria dor de cabeça depois para quem estava financiando a casa, que no caso era a Caixa. Então, nós temos que realmente trabalhar para a construção de moradias para as pessoas que não têm esse tipo de renda comprovada, que não têm essa condição. Mas para isso nós precisamos separar, nós precisamos dar informação à população. Hoje nós temos em Barroso grande parte da população que paga 300, 400 reais de aluguel e que conseguiria um financiamento e pagaria 280, 300 reais uma prestação e estaria dentro da sua casa. O que nós precisamos é movimentar isso, fazer com que alguém busque essas parcerias e traga essas informações para a população. E aí essa será a função desse departamento habitacional. O Giovanni está com a parte, o vereador Baldonedo está na parte. Não, eu te dou a parte. Só queria manifestar aqui o pesar. Eu fiquei sabendo há pouco tempo que está na pauta do governo do Estado extinguir a Coab. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores e senhora vereadora para a reunião ordinária a ser realizada no próximo dia 26/11, às 19 horas, tendo como matéria para a ordem do dia projeto de lei número 170, que autoriza o cancelamento de débitos inscritos em restos a pagar processados dos exercícios de 2016, 17 e 18 e da outras providências. Projeto de lei 11 de 2020, de autoria da vereadora Vera, estabelece o dia 14 de novembro como dia de conscientização no combate ao diabetes. Sob a proteção de Deus, em nome do mundo Barroso, declaro encerrada a presente reunião ordinária. Muito obrigado a todos, uma boa noite.